E ele disse para mim: fale para o meu povo o que está por vir sobre o Brasil. E então o Senhor me deu algumas, eu vi algumas coisas. Eu vi algumas coisas. Eu não sei se vocês lembram quando o pastor disse aqui para vocês que Deus havia me dado uma visão e dito para mim que estava dando para o presidente Bolsonaro uma caneta de ouro. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Que Deus tinha dado para ele uma caneta de ouro. Lembra? Quem lembra? O pastor falou isso aqui. E que ele ia assinar coisas extraordinárias com aquela caneta, e a caneta de ouro significava a autoridade de Deus. Lembra? Então, eu vi ele ontem, antes de ontem e ontem de novo, Deus me mostrou ele com esta caneta na mão, assinando um decreto para o Brasil. Escute bem o que eu vou dizer para você. Serão assinados nos próximos tempos, escute bem o que eu estou falando, para você depois não interpretar errado o que eu estou dizendo. Nos próximos tempos, 3 decretos. O primeiro decreto, eu anotei aqui para mim não escrever. O decreto que ele vai assinar é o Estado de Defesa. Isso vai ser decretado no Brasil. Ok? Estado de Defesa. Escute bem o que eu vou te falar, preste atenção. Estado de Defesa. Ok? Esse vai ser o primeiro decreto que vai ser assinado pelo presidente Bolsonaro no Brasil, aqui para nós. Vai passar um tempo e ele vai assinar outro decreto. Escute bem o que eu vou te dizer. Tem gente que vai... Melhor você verificar a tua cadeira aí, se está sentado adequadamente. Escute bem o que eu vou te falar. O segundo decreto que vai ser assinado, estado de sítio. E eu não fui pesquisar no Google para saber o que é. Não. Eu estou te contando o que Deus me falou. Ipsis litteris. Também não sei. Vocês têm que pesquisar para saber que eu também não sei o que cada um faz. Não sei qual é a diferença. Não sei. Eu sei o que o Senhor me diz. Primeiro, estado de defesa. Do estado de defesa vai ser assinado o estado de sítio. Ok? Estado de sítio. E depois disso, vai ser decretado o estado de guerra. Escute o que eu estou te falando. Vão ser assinados 3 decretos no Brasil. O presidente Bolsonaro vai assiná-los, sim. Não ache que não. Quando ele diz, eu sou militar e eu vou fazer o que for preciso pelo Brasil, que está dentro das 4 linhas da Constituição, é exatamente isso que ele vai fazer. Isso vai acontecer. Deus mandou eu te avisar. Eu estou te avisando. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer, o problema é seu. Depois não reclama. Primeiro, o estado de defesa. Segundo, o estado de sítio. E o terceiro, estado de guerra. E aí Deus falou para mim o seguinte: quando for efetivado o terceiro decreto, escute bem o que eu vou te falar. Você não viu nada ainda. Você não ouviu nada ainda. Escuta o que eu vou te falar. Tem muita coisa. Isso é só o começo. O que isso vai gerar no Brasil? Escuta aí. Escuta o que eu vou te falar. Quando o terceiro decreto for declarado, foi assinado, será instaurado no Brasil o Supremo Tribunal Militar. Deus falou isso para mim, mandou te avisar. Eu vi ele sendo instituído no estado de guerra, entrando no lugar do Supremo Tribunal Federal. Era como se o Supremo Tribunal Federal apagasse as luzes, fechava e acendia dos caras e eles, pum, aparecia. Pra gente que é novo, que nunca viu isso, a gente não sabe o que isso quer dizer. Quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando, quem estudou mais, a gente não sabe, nós somos leigos, não sabemos. Eu tô te contando só o que o Senhor me mostrou e me disse. E aí,
O anjo do Senhor disse assim: filho, escuta bem o que eu vou te falar. Quando isso aqui acontecer, aqueles que hoje julgam, escute isso. Aqueles que hoje julgam, estes mesmos serão ali julgados. Entendeu? Entendeu? Olha o que Deus disse. Aqueles que hoje julgam, agora eles serão julgados. Quando isso acontecer, isso está vindo muito mais rápido do que você imagina. A paz de Cristo, meus irmãos, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Hoje é 7 de novembro, são 6 horas da manhã. Deus me acordou com um sonho terrível, né? Ele me mostrava aonde muitos pastores, homens de Deus, queriam aparecer, né? Ao invés de fazer a vontade de Deus. Deus me mostrava, na verdade, que ele estava arrancando, né? O pus da garganta, né? Desta nação, das pessoas, né? Pessoas que estavam impedidas aí de falar, de fazer o que era correto, né? E era muito pus, era muita sujeira, né? Deus me falava: abre a tua boca e fala ao meu povo, que o meu povo é para o meu povo ir para a rua, né? Que ele está fazendo algo, que ele está mobilizando, né? Para que realmente o mal seja arrancado, né? Pessoas foram silenciadas, pessoas ficaram com medo de falar, de agir, de terem a sua liberdade, né, privada. Então, realmente o que Deus falou para mim foi isso. Ele me deu um sonho impressionante, acordei agora passando mal e Deus me mostrava isso, que é para fui orar, né, a respeito do sonho, passando mal e Deus me falava isso. Não para de falar, não deixe, né, o mal, o inimigo, o medo silenciar a tua voz, né? Postem o que tiver que postar, compartilhem o que tiver que compartilhar e acima de tudo ele falava: eu preciso do meu povo nas ruas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Essa é uma profecia que Deus me mostrou acerca do Brasil. Por que Deus permitiu que eu viesse falar agora? É porque está se aproximar. Está se aproximar. Desde a semana de 18 de abril de 2021 a 25 de abril de 2021, o Senhor vem me mostrando um evento que está se levantando na nação brasileira. Presta atenção. No dia 5 de maio de 2021, quando eram pontualmente 1 da madrugada, estando eu no meio do meu programa habitual da oração de madrugada, existe um plano de destituição. Presta atenção. Existe um plano de destituição. A destituição que eu me refiro aqui, em comum chamam de impeachment, ok? Chamam de impeachment. Impeachment chama-se destituição, que é você tirar alguém do cargo antes do tempo terminar. Alô? Existe um plano de destituição sobre o presidente brasileiro. Existe uma nuvem escura sobrevoando, preste atenção, sobrevoando o mais nível escalão do Estado brasileiro. Eu investiguei qual é o mais nível escalão do Estado brasileiro, porque Deus, quando me mostra, você tem que investigar. O que é isso que Deus mostrou? Chamam de STF. Ok? Acho que é Superior Tribunal Federal, uma coisa assim.
Essa nuvem, preste atenção nisso, é a parte mais importante. Essa nuvem faz com que muita gente que deveria estar ao lado do presidente se torne seus inimigos devido ao plano que ele tem de eliminar a corrupção. Preste atenção nisso. A corrupção não abrange apenas países pobres. Mesmo países desenvolvidos, onde a economia é melhor que a nossa, existe corrupção. Alô? Existe o quê? Existe corrupção. Brasil é um país muito assolado pela corrupção e vocês não sabem disso. Vocês não sabem disso. Mas a corrupção lá reina de uma forma muito grande. Não existe nenhum indivíduo corrupto que fica feliz quando alguém se levanta para matar a corrupção. Não existe. As pessoas que deveriam estar lhe apoiando para acabar com a corrupção levantam-se contra ele. Sabe por quê? Porque alguns, não vou mencionar nomes aqui, porque alguns estão lá, dentro do sistema corrupto. Então, quando alguém se levanta para matar a corrupção, eles precisam se levantar contra isso. Alô? Preste atenção nisso. Não é errado um homem ter ambições na vida. Mas essas ambições não podem tornar esse homem maldoso e disponível a estragar a honra de um outro homem para atingir seus objetivos. Por que eu digo isso? Preste atenção. Existe um homem que era presidente de um cargo desejado na nação e que está de olho à concorrência do mais alto nível, que é a presidência da República. Logo, para um grupo de indivíduos se levantar contra o presidente de uma nação, precisa haver um mentor atrás. Alô? Alô? E esse mentor tem que ser alguém muito astuto. Alguém que sabe corromper a cabeça dos outros. Como? Dizendo o seguinte: se nós tirarmos este aqui, quando eu estiver aqui, as coisas serão assim. Alô? Logo, se ele faz parte do mesmo sistema de corrupção, quando ele alicia eles a lutarem contra o mais alto nível, que é o presidente, sabe o que vai acontecer? Quando ele estiver lá, porque ele faz parte do grupo dos corruptos, a corrupção não acaba. Então, os corruptos têm que comemorar, têm que lhe apoiar. Dizer, sim, nós vamos infernizar a vida deste homem aqui até ele desistir e vamos trazer destruição. Alô? Preste atenção. O presidente Jair Bolsonaro, preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Eu sei que essa mensagem vai chegar onde devia chegar. Eu sei disso. E eu quero que eles prestem atenção nisso aqui. É muito importante. O presidente Jair Bolsonaro é uma resposta de Deus para a nação brasileira. É o que Deus me diz. Escuta-me. Não importa se este homem ele não apresenta as qualidades que você quer. Se foi Deus que lhe escolheu, foi Deus que escolheu. David não tinha qualidades que os israelitas queriam. Mesmo dentro da própria casa dele, David não padecia das qualidades que mesmo o próprio pai dele, Jessé, queria que ele tivesse para se tornar alguém que iria derrotar Golias. Mas Deus escolheu. Quando Deus escolhe aquele que não é, ele lhe torna o que ele é. Aquele que para ti não é nada, quando é escolhido por Deus, Deus lhe torna o que ele deveria ser.
Deus, vou ler mais uma vez. O presidente Jair Bolsonaro é uma resposta de Deus para a nação brasileira. Deus o levantou para acabar com a corrupção que tem destruído o povo, até o ponto de fazer com que a criminalidade seja a primeira opção dos jovens. Se você prestar atenção, a criminalidade no Brasil é a primeira opção que os jovens têm. Todos eles querem se tornar traficantes, querem se tornar ladrões, querem se tornar criminosos. Sabe por quê? Porque a sobrevivência é pesada. Alô? Alô? Preste atenção nisso. Todo homem que se levanta para reestruturar uma nação, esse homem se torna o primeiro alvo dos inimigos do avanço. O presidente do Brasil é um homem que não aceita seguir o sistema. Isso é muito importante você ouvir isso. Por que ele é combatido? Ele não segue o sistema. Ele é um homem que fala como quer. Sabiam disso? Ele age como ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele não segue o sistema. Enquanto, o que acontece? Existe um sistema onde você, por exemplo, eu sou pastor. Eu estou dentro de um sistema. Quando eu não sigo o sistema, vão me olhar mal. Alô? Quando eu não sigo o sistema, o presidente de uma nação, quando ele não segue o sistema, ele não é intelectual, não é uma pessoa fina, não é uma pessoa que sabe estar, não é uma pessoa que fala bem. Ele não segue o sistema, porque muitos presidentes fingem ser o que não são. Sabe disso? Muitos presidentes fingem ser o que não são. Você tem que seguir o sistema, tem que ser fino quando você não é. Tem que ser delicado quando você não é. Preste atenção nisso. O presidente do Brasil é um homem que não aceita seguir o sistema. Ele é diferente na forma de ser, na forma de falar e de estar. Mas isso não pode fazer com que o sistema e o povo parem de o apoiar. Por quê? O homem deve ser livre para assumir sua verdadeira identidade. Todo indivíduo, todo homem na face da terra deve ser livre para empossar-se da sua verdadeira identidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Tudo o que é natural atrai as bênçãos de Deus. Quanto mais o homem é natural, quanto mais ele traz bênçãos. Quanto mais o homem finge ser o que não é quanto mais Deus se afasta dele. Deus te fez original. Você não é para morrer cópia de ninguém. Alô? Preste atenção. Em breve, essa nuvem escura irá desaparecer. Mas preste atenção nessas palavras. Quando essa nuvem estiver a desaparecer, eu disse, há uma nuvem escura que está a voar sobre o mais alto nível do país. Alô? Quando essa nuvem estiver a desaparecer na nação, deixará uma lembrança para pessoas que ocupam grandes cargos políticos. Haverá muita destituição, preste atenção nisso. Haverá muita manifestação contra o órgão superior que gere as leis. Deus me mostrou pessoas a saírem nas ruas, a se manifestarem contra o maior órgão do país que gere as leis. Irão... Aqui eu quero falar em parábolas. Aqui eu quero falar em parábolas. Irão falar de problemas cardíacos, câncer. Isso aqui significa morte. Alô? Alô? Não vou dizer de quem, não vou mencionar o nome. O tempo certo vai falar. Mas, quando isso acontecer, irão falar de problemas cardíacos e de câncer. Mas não é. Quando a escuridão estiver a sair. Quando essa escuridão estiver a sair, estiver a entrar a luz, preste atenção nisso, irão falar de problemas cardíacos e de câncer. Minha maturidade como profeta não me permite mencionar nomes e ir adiante no assunto.
No tempo certo, a profecia irá se cumprir. Isaías 44, versículo 26. Falo com a minha igreja, Aramansuliei Calamansou, para que saibam, Ripa Solecandriai, que não é um homem, Rapa Solecai, que irá libertá-los, Ripa Solecandriai, mas o meu espírito, Rica Solecandriai, que se move, Ripa Solecai, no meio do povo, Rapa Solecai, para dar a vitória, Ripa Solecandriai, Aramansou, diz o Senhor, Ramansulei Candalamana, Salamancho, que querei, Mansoro, Colomonoi. Oh, eu tenho um recado à minha nação, Ramansuriei Kalamansuri Kandriai Aramansou, porque ainda não foi para as ruas, Rapachole Kandalamansuriei Kalamansou, quando disse eu vá, Riqueche Kandalamansou e guerrei, Repantole Kandriai Aramansou, quantos inimigos da pátria, Rapasole Kandriai Aramansuri Kandriai Aramansou, porque sou contigo, Ramanchele Kandriai Aramansou, para tirar o mal, Rapatele Kandriai Ramanai, deste lugar, Rique Selecanda Lamansuri Kandriai, estou arrancando, Rican Solo Coche Kanderemansou, todo câncer, Rapa Tolecandriai Ramanai Ramansou, tudo aquilo que impedia, Ramansou, minha igreja, Rapa Telecandriai Ramanai, de falar, Ripa Solecandriai está sendo tirado, Rican Solecandriai Ramanai, arrancado, Rapa Tolecai cortado, Rique Checandalamasuriei Calamansou, Ripa Solecandriai Ramanai, encoraje os meus, Rica Selecandai, a não fugir da guerra, Ripa Solecandriai Ramanai, Ripa Solecandriai Ramansou, diz o Senhor, Rapa Solecandri Herei, Anai Ramas, Riei Calamai. Pai do Senhor e Salvador Jesus, olha, meu nome é Apóstolo Reginaldo Rolim e eu tenho uma palavra para dizer através de um sonho que Deus me deu. Você sabe que Deus, nos últimos 2 meses, está me usando muito em sonhos, só que esse sonho que Deus me deu aconteceu por 2 vezes. E eu quero que você preste muita atenção, porque é uma carta à nação brasileira. Eu vou repetir novamente. Eu quero que você preste muita atenção, porque é uma carta à nação brasileira. No livro de Salmo, a palavra de Deus diz que ele é o Senhor dos exércitos. Se eu não me salvo a memória, é Salmo 46. Ele é o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos está conosco. Lá no livro de Apocalipse 21:6, a palavra do Senhor dizia, consumado está, e eu vi esse versículo e Deus dizia, consumado está. Só que esse sonho repetiu comigo por 2 vezes. E o Senhor dizia, filho, agora escreve uma carta à nação brasileira. E essa carta, quem está escrevendo é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? É o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. É aquele que luta a peleja do seu povo. E o Senhor dizia, escreve esta carta e diz para a nação brasileira que não é o homem, mas sou eu, o Senhor dos exércitos, que estou escrevendo essa carta, uma carta à nação brasileira. E nesta carta que o Senhor estava escrevendo à nação brasileira, eu quero que você ouça muito bem, preste muita atenção o que eu vou dizer. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha, nesta carta que o Senhor escrevia à nação brasileira, o Senhor mandava dizer à nação brasileira o que eu estava vendo. Eu vi que 3 anjos desciam na terra, no Brasil, que 3 anjos desciam na nação brasileira, e um dos anjos ia para o exército, outro ia para a aeronáutica, outro ia para a marinha. Só que os comandantes do exército, da marinha e da aeronáutica, eles não estavam mais no comando. Quem comandava eles eram esses anjos, e esses anjos eram o anjo da vingança. E o Senhor mandava dizer, diz para a nação brasileira, uma palavra que eles dizem sempre, quem ri por último, ri melhor. E o Senhor dizia, eu estou cansado da zombaria do sistema. Acabou. Diga para a nação brasileira, acabou. Estou cansado da zombaria do sistema. Então esses anjos, que eram anjos da vingança, anjo da justiça, descia sem pena e sem misericórdia. Eles subestimaram o sistema, subestimaram a Deus. Nesse sonho eu via. E o Senhor dizia essa carta para a nação brasileira. O sistema desafiou a Deus em primeiro lugar. Desafiou o Senhor dos exércitos. E subestimou a inteligência da minha igreja aqui na nação brasileira. Subestimou a inteligência dos meus líderes aqui na nação brasileira. Subestimou e brincaram e zombaram com os meus profetas. E o Senhor dizia, filho,
Diz para ele que se esses sonhos que eu estou te dando, e se você é profeta, pode mandar contar as horas, porque está consumado. Pode mandar contar as horas, está consumado. Eu via depois do sonho, categoricamente, se cumprindo o sonho. Eu vi o Senhor me levando para vários estados ou países do outro mundo, e o Senhor dizia, vai contar onde você for o que eu te dei. Diga para eles que está consumado. Eu via também os deputados e os senadores, Deus vem ver. Eu vi deputados e senadores que estavam eleitos, mas que estavam sob ameaça, que estavam escondidos, e a mão de Deus estava sobre eles, e a mão de Deus sobre eles dizia assim, ó, eu estou guardando esses deputados e esses senadores. Mas eu vi uma grande multidão como a areia do mar. Essa grande multidão gritava e clamava, e o Senhor dizia, eu estou ouvindo o clamor da minha igreja. E eles apareciam, aí o Senhor dizia, olha, eles apareceram no meio do clamor da igreja, porque consumado está. Livro de Apocalipse 21:6. Deixa eu dizer uma coisa, eu também vi a primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Ela de joelho, e o Senhor dizia, diz para minha serva. Eu sei que talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo não conheça nem Bolsonaro, nem uma família da Michele Bolsonaro. Mas se um dia chegar lá, ela vai ver. Diga para ela ficar de pé, porque eu já escutei a oração dela. Diga para ela se levantar do joelho. Foi um sonho que o Senhor estava escrevendo uma carta à nação brasileira. E o Senhor diz, eu não me deixo se escarnecer. Quem entra no comando sou eu. Não tenha medo, não tenha medo. Eu entro no comando e desfaço tudo. É o Senhor dos Exércitos que vai entrar no comando. Está contando as horas a partir de agora. Conta as horas a partir de agora, porque essa carta que você acabou de ver, que o Senhor me mandou escrever uma carta à nação brasileira, eu vi um grande reboliço como nunca houve em 54 a 58 anos. Eu vou dizer, vi um grande reboliço que nunca houve em 54 e 58 anos na nação brasileira. Deus está no comando de tudo. Compartilha com 1000. Deus falou comigo de madrugada, irmãos. Não estou aqui para generalizar, para fazer você chorar. Não, que eu não tenho poder para isso. Mas eu já acordei com essa tristeza. O Senhor disse, filha, é o meu povo, que se chama pelo meu nome, que prega a minha palavra. Os meus que eu ungi, como pastor, está do lado errado, escolhendo o lugar errado. Escolheu errado, só me louva de lábio e o coração está longe de Deus. Mas filha, ai dos pastores que estão dispersando as minhas ovelhas. Ai dos pastores que escolheram o lado esquerdo e deixaram a minha direita vazia. Escolheram o lado esquerdo, escolheram o lado dos lobos, escolher o lado dos bodes. Filha, a terra vai ter que gemer. Mas diz para as minhas filhas, diz para os meus eleitos, aqueles que estão fiel, aqueles que pensam que a vitória não vai mais chegar. Diz para ele que quando Lázaro adoeceu, Marta Maria mandou me chamar. Só que Marta e Maria, como eu era muito amigo deles, ela achou que eu chegaria no tempo dela. Ela achou que mandando recado eu chegaria de imediato. Filha, diz para as minhas filhas que o que está morto viverá. E o que está vivo atormentando a minha igreja descerá a cova. Mas eu não sou Deus de confusão, filha. Não tem dia e nem hora marcado. O dia é meu, a hora é minha, o relógio é meu. Mas primeiro eu vou fazer a terra gemer. Primeiro vai chorar. Deus deixou que Lázaro morresse. Jesus permitiu que Maria e Marta chorassem. Jesus permitiu que aquele povo vivesse e visse ali Lázaro entrando naquele túmulo. E Deus falou para mim, tem gente que está chorando. Tem gente que está desesperado. Tem gente que não acredita mais. Diz para os meus, ungido e fiel, que o que está morto ressuscitará. O que está enterrado vou eu tirar
Só pede, filha, só diz para os meus ungidos que eu estou no controle. Fala para os meus filhos, tirai a pedra do impedimento. Tire essa pedra, porque muito em breve o Brasil saberá uma grande notícia, um grande acontecimento. E ali o meu coração se entristeceu, emudeceu os meus lábios nessa madrugada. E o Senhor disse, eu cuidarei dos meus. Lázaro morre, enterra Lázaro, e se passa 4 dias. Jesus chega, Marta estava ali, correu ao encontro de Jesus para dar notícia. Maria fica sentada de cabeça baixa. Quem sabe ainda tem solução. Quem sabe no fundo Maria sabia. Ela conhecia o mestre. E ela disse, ainda tem solução para o meu irmão. O meu irmão há de ressuscitar. Aquilo que está enterrado vai sair, vai ressurgir. O milagre vai acontecer, querida. Aquela bênção que tu tem para receber, que a qual você não está mais esperando. Aguarde a resposta. O Senhor tinha que primeiro fazer a vontade do Pai. Ele não podia deixar os seus afazeres para trás. Ele tinha que concretizar os milagres que era para ser realizado. Não é no teu tempo, na tua hora. Marta e Maria queria que fosse logo. Porque Marta e Maria olhou para o lado carnal de Jesus. Olhou para a misericórdia dele. Ela não olhou dessa forma. Ela olhou pela amizade da terrena. Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Maria e Marta, talvez, não pensaram no lado espiritual. Não pensaram que Jesus fazia tudo completo, perfeito no tempo dele. Mas elas estavam chorando, morreu. Quem não chora pelo ente querido? Quem não chora pelo irmão? Muita gente vai chorar. Deus me deu esta palavra de madrugada. Vai ter morte. Mas também vai ter ressurreição, Remanás. Vai ter morte, mas vai ter ressurreição, Remanás. Deus vai matar o velho homem de Kamanagassobria e vai ressuscitar uma velha criatura de Cássio. Vai haver ressurreição dos teus milagres, das suas bênçãos. Não estou falando de coisas carnais, terrenas, estou falando do espiritual. Mas o Senhor diz para pastores de Cássio, pastor que votou no PT, Remanagassobria, ovelhas de Cássio que fez tudo isso, e acha que Deus está sorrindo, Rebanácio. Já tem pessoas porque ficou na esquerda pagando preço. Aqui na minha cidade, tem pessoa passando pelo vale da sombra da morte. Porque escolheu errado. As suas escolhas estão trazendo consequência do teu sofrimento. E você não está entendendo que Jesus tem um projeto na tua vida. Porque você foi fiel, então descanse, porque Deus está trazendo algo dos céus para a tua vida. Deus me trouxe aqui para profetizar pessoas que estão tristes. Algo que estava morto vai ressuscitar. A tua bênção vai chegar. Ainda por esses dias, diz o Senhor. Mas acredite, Ele está contigo. Receba esta vitória que eu profetizo na tua vida. Quero também profetizar cura, bênção, milagre. Quero profetizar as janelas do céu sobre a sua vida. Mas tem alguém que vai pagar um alto preço. Teve as suas escolhas erradas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitos que forem titulados para estar em cima do púlpito não tem sabedoria. Não tem conhecimento. Você precisa aceitar Jesus de novo. A terra vai gemer. E maioria, quem vai gemer mais, é crente que conhece a verdade e não vive. Tome cuidado. Ainda dá tempo de pedir perdão. Dá tempo de se consertar. Amém? Vou falar aqui de fatos gravíssimos e com a lei. O STF já está dando um golpe no Brasil. 300! Brasil! Arru! 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 300! Brasil! Arru! 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 Se eu for preso pelo que eu vou falar aqui,
vou com alegria e prazer, porque estou defendendo o meu país e a Constituição brasileira. Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! E isso com o apoio da grande mídia capitaneado pela Rede Globo, que quer derrubar Bolsonaro porque perderam bilhões e bilhões de verbas milionárias da mamata do dinheiro público. Inconstitucional, Alexandre imoral! Inconstitucional, Alexandre imoral! Inconstitucional, Alexandre imoral! Deus está vindo com palavras proféticas para trazer o avivamento. O Senhor que vivifica, amém? Para vivificar Gideão. Gideão é aquele que abate, aquele que corta fora. Corta em dois, o que destrói. Deus está passando uma navalha sobre a nação, aonde ficará de pé aqueles que são trigo. Deus está passando uma navalha sobre a nação, dividindo em dois, amém? Aonde ficarão de pé os 300 de Gideão, aqueles que não se dobrarem a Baal, aqueles que tiverem fé de que Deus cuida das suas finanças. Olá, nós somos os 300 do Brasil, o maior acampamento contra a corrupção e a esquerda do mundo. E os nossos objetivos são: pelo resgate da soberania nacional, nós queremos vender para a China e não nos vender para a China. Legislativo legisla, judiciário julga, executivo governa, deixe o presidente governar. O sistema corrupto está em colapso. Viemos fazer valer o artigo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo. Nós somos a democracia. Nós somos os 300 do Brasil. E viemos cobrar. Amém? Eu quero deixar aqui para vocês algo bem claro, amém? Quem eram os midianitas? Os midianitas eram aqueles que levantavam contenda, eram aqueles que disputavam pelo comércio, disputavam ali pelos bens, disputavam ali pelas ovelhas, disputavam ali pelo comércio, pelo mantimento, pelo alimento, amém? Quando o povo de Israel estava ali cansado, vinham os midianitas para levantar conflito, para levantar contendas e disputas. Então qual é a primeira coisa que nós temos que entender no cenário político, no cenário religioso que está acontecendo, para que nós não venhamos a cair nas mãos dos midianitas? O posicionamento do Silas Falafaia é o posicionamento de um guerreiro, amém? É um posicionamento de um Gideão, é o posicionamento de alguém que está se levantando contra um sistema, amém? E com a omissão do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente da OAB. Então eu começo aqui. O inquérito da fake news, esse inquérito imoral e ilegal. Então nós temos que tomar cuidado. Israel significa em hebraico que luta com Deus. Campeão com Deus. Deus é contigo, varão valoroso, rimansurie karamansou, por isso se levanta, rikaramanai, para fazer a obra, rapaturie karamansou, porque já derramei a minha unção sobre ti, ratalamanai aramanai, diz o Senhor, para rikalamanai arroi, profetizar sobre as nações, rapalamanai, trazer minha cura, rikalamansou, reunir o meu povo, Ramanayarai, na minha casa, Riselepatou, para que eu seja glorificado, Ramanai, e todos os povos saibam, Rikassuriekassou, que só existe um Deus. Vamos ver o primeiro voto dado pelo ministro Fachin. Preste atenção ao que ele fala de maneira sintética, a fala desse ministro. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. Quem quer que os pratique
precisa saber que este Supremo Tribunal Federal não os tolerará. Não, eu não acredito. Eu nunca pensei que eu vi uma asneira dessa grandeza de um ministro do STF. Quer dizer que a liberdade de expressão não tolera quem pediu o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, quem falar a favor de golpe militar e a favor da censura. Ué, o senhor esqueceu do presidente da República? Significa então que pedir a derrubada do presidente da República é liberdade de expressão? Incentivar o assassinato do presidente, como se vê aí nas redes sociais, é liberdade de expressão? Desde quando e aonde o STF tem o poder de determinar as palavras de um brasileiro para dizer se é liberdade de expressão ou se não é liberdade de expressão? Que vergonha! Que vergonha! E outra, quer dizer então, o ministro Celso de Mello diz que apoiadores de Bolsonaro são nazistas, compara nazista? Isso aí pode. E ele diz, não, isso é minha liberdade pessoal. E agora? Todos os 11 ministros estavam lá, quando em 2017 quebraram a esplanada do Ministério. Todos os 11 ministros estavam lá, quando o MST invadiu o Ministério da Agricultura. Todos os 11 ministros do STF estavam lá, quando a casa da Carmen Lúcia foi pichada pelo PT com tinta vermelha. Todos os senhores estão aí, quando agora, no dia 8, o Palácio do Planalto foi pichado com tinta vermelha. Nem essa imprensa vagabunda e inescrupulosa, esquerdopata, falou que isso é ato antidemocrático, que isso é inadmissível, e nem nenhum dos senhores. Ministro Fachin, eu vou dizer o que não é admissível. É inadmissível ver o Supremo Tribunal Federal deixar de ser guardião da Constituição para se tornar um tribunal de exceção. E eu começo a provar. O STF rasgou a Constituição quando instaurou o inquérito da fake news. Vamos à Constituição, artigo 129, inciso 1, atribuições do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública. O sistema acusatório brasileiro é prerrogativa restrita do Ministério Público. Esse inquérito é imoral, ilegal, porque ele foi aberto sem que o Ministério Público participe. E a coisa gravíssima, a maior aberração jurídica de todos os tempos. Os ministros são vítimas, ao mesmo tempo são promotores, ao mesmo tempo fazem a diligência, ao mesmo tempo julgam. Abuso de competência. Mais uma vez a Constituição é rasgada. Quem está promovendo o golpe é o STF. O que não é admissível, senhores, é ver o ministro Alexandre de Moraes, tirano e ditador, promover um inquérito de perseguição política ao presidente Bolsonaro. Esse inquérito só tem arrolado gente ligada ao presidente, que apoia o presidente. Existem milhões de postagens nas redes sociais metendo pau em STF, pedindo golpe militar e falando coisas absurdas que eu não concordo, mas só tem gente que apoia o presidente. Sabe por quê? Para tentar produzir prova para caçar Bolsonaro e Mourão no TSE. Essa que é a verdade. O que não pode, o que não é admissível é ver Alexandre de Moraes, o único ministro que teve que se desligar de um partido político para ser ministro, PSDB, e é amiguinho de Dória, está em suspeição porque tem amizades profundas com ligação com esse partido. É isso que nós não podemos admitir. Senhores ministros, aconselho os senhores a olharem as redes sociais. Não tem uma postagem a favor do STF. Olha aí o que o Globo botou. Essa que é a verdade. Inadmissível é ver o senhor Alexandre de Moraes. Escuta isso. Ele cria o seu próprio aparato de inteligência e investigação com funcionários do seu gabinete. O que é rasgar a Constituição, porque o artigo 144 é atribuição da Polícia Federal
a investigação na esfera federal. Mais uma vez o STF rasga a Constituição, estão dando golpe. A minha pergunta é essa: senhores ministros, os senhores vão concordar com um absurdo e com uma afronta dessa por corporativismo? Que vergonha! O que não pode ser admitido é ver um inquérito imoral, ilegal de fake news. Fake news não é tipificado no sistema jurídico, e sim estão promovendo um instrumento de perseguição política. Essa que é a verdade dos fatos. O STF, se manter a continuidade desse inquérito, está dado definitivamente o golpe no Brasil. E eu quero dizer uma coisa aos senhores: se os senhores que estão se omitindo e promovendo esse golpe pensam que vão escapar do julgamento do povo, os senhores estão enganados. E do divino? Deixa eu citar a Bíblia para os senhores. Olha o que a Bíblia diz acerca de Deus em Daniel 2:22. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Hebreus 4:13 diz que não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. A minha fé, escute o que eu vou dizer, não se assustem. Se Deus assim desejar, de maneira sobrenatural, fazer uma intervenção nisso e deixar desnudado diante do povo brasileiro o que está escondido, a safadeza que está sendo planejada nos bastidores e ninguém sabe, Deus pode trazer à tona se assim ele desejar, e eu creio. E outra, quem vai escapar do povo brasileiro? Os senhores do STF, qualquer um, estão submissos ao povo e à Constituição. Aonde e a quem nós vamos recorrer? Então escutem, nós só podemos recorrer quando o Supremo Tribunal Federal está dando um golpe na nação, ao povo, às leis, às Forças Armadas e a Deus. Se levanta, igreja minha, diz o Senhor. Ramasurieka lamasuricaya ramanai. Rechocotoromossou, quem foi que disse, povo meu, Ramalassuriekarai, que não é para ir para a rua, rica soreai, profetizar sobre os enfermos, Ratulhekaramassou. Quem foi que disse, povo meu, Ratsulhekaramanai, que não é para expulsar os demônios, que não é para trazer a minha presença ao meu povo e aos enfermos? Diz o Senhor. Aonde está, amém? Aonde está os 6.000 que não se dobraram a Baal? Aonde está o povo escolhido de Deus, que se levantará nos últimos dias com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com curas, assim como na rua Azusa? É um tempo de avivamento, é um tempo onde nós temos que dobrar os nossos joelhos, ir para a internet, todos, gravar vídeos, gravar louvores, falar da palavra de Deus, e quando for necessário ir para a rua e orar. Pessoal, apóstolo Gustavo Reis, hoje é dia 16/11, dia 7/11, mais ou menos uma semana atrás, eu gravei um vídeo aqui que eu tive uma revelação de Deus, um sonho profético, né, onde eu estava passando mal, acordei com vontade de vomitar, aí eu fui para a igreja e dobrei meu joelho ali, orei muito para Deus me trazer a revelação do sonho. E o sonho foi o seguinte, eu sonhei que com uma garganta com muito pus, e aí eu começava a puxar esse pus, porque era como se o pus estivesse em mim, né? Deus me mostrou assim no sonho, e aí eu começava a puxar o pus da garganta. Aí quando eu puxava, era muito pus, entendeu? Como se fosse um câncer. E aí eu ia puxando, ele se tornava um fio. Cada vez que eu puxava, vinha mais pus, mais câncer, era muita imundícia, era muita coisa ruim. E aí eu pedia pro meu pai
uma tesoura para cortar. E aí o pai falava, não, é uma faca. E aí qual que foi o entendimento que eu tive do sonho? Eu fui lá na igreja orar, e Deus falou claramente que ele estava arrancando o mal do Brasil. Entendeu? Então, eu sinceramente, ele não me falou nomes, ele não me falou se é através de prisões, ou se ele está levando alguém do Brasil ou não, que está trazendo mal para a nação. Mas vocês sabem os últimos acontecimentos, né? E tudo mais. E essa briga com o STF por poder. Então, assim, eu acredito que esse mal, esse câncer, né? Realmente, que Deus vai trazer um juízo sobre o Brasil, né? E pessoas serão presas, seja pessoas do Supremo Tribunal Federal, ou pessoas envolvidas com corrupção, então o mal será cortado, né? Essas relações que tem com os países comunistas, né? Então é isso, sempre que eu costumo ter sonhos eu gravo, para que fique registrado as revelações de Deus. O que Deus falava também nessa época, para mim, gravar vídeos para falar pro pessoal ir para as ruas, né? Vai para as ruas, eu preciso do meu povo nas ruas. E se Deus me der outras revelações, eu vou postando, vou mandando para vocês, né? Mas nesse momento que Deus fala claramente é que ele vai arrancar o mal do Brasil, o câncer do Brasil, você entendeu? Ou seja, que ele está fazendo mal para o Brasil, ele vai arrancar, né? E que o povo dele para a rua, entendeu? É isso, Deus está vindo com o juízo dele sobre o Brasil, em nome de Jesus. A paz de Cristo, meus irmãos, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Hoje é 10 de novembro, acordei aqui, minha filha de 5 anos acabou de ter um sonho, trazer uma revelação aqui pra gente, ela já é usada aqui com profecia. Realmente a perseguição, né, política, enfim, toda a perseguição que está acontecendo no Brasil aí, vindo do Supremo e, enfim, através do governo e tudo que está acontecendo, é inevitável, né, meus irmãos? E agora a perseguição vai vir forte contra a igreja, tá? Pessoas virão aí para prender, virão aí para tentar parar, desmotivar, né? E o que Deus fala é que não é para se esconder debaixo da cama, né? É para a gente realmente aí falar o que tem que falar, né? Quando acontecer, tem que botar a boca no trombone, tem que divulgar, tem que compartilhar, tem que contar uns com os outros, tem que se unir, tá? Quem for omisso vai sofrer mais ainda, então é necessário neste momento que a gente venha falar o que está acontecendo, venha compartilhar as publicações, venha expor toda a perseguição, né? E é um tempo, como Deus tem batido na tecla, de ir às ruas. É um tempo de ir sim apoiar as manifestações em prol da liberdade, tá bom, pessoal? Então compartilha aí, vamos para as ruas e vamos ajudar aí este Brasil a ser livre, em nome de Jesus.